Olá, meu irmão, minha irmã, tudo bem com vocês? Que Jesus possa iluminar o seu caminho e que você possa continuar conosco nessa viagem, junto com o livro Os Mensageiros. André Luiz, parceria com o nosso saudoso Chico Xavier. Hoje nós avançamos pelo capítulo 20, Defesas contra o Mal. Gostaríamos de fazer uma breve recordação do capítulo anterior. Os nossos personagens estavam ali conversando e Alfredo dividiu com nossos irmãos a experiência da soproterapia. Algo muito interessante, algo que pouco utilizado, eu vejo assim, nos centros espíritas, como uma forma de tratamento, uma forma de ajudar, mais uma forma de transmitir fluidos, energia, como no passe, mas de uma forma diferente, através do sopro. E nós tivemos o privilégio muito grande de uma irmã do nosso grupo compartilhar conosco dessa experiência que ela viveu há muitos anos atrás num centro espírita. E isso foi muito interessante. Relata a nossa irmã que o local ficava repleto de um perfume de rosas muito forte. Que interessante tudo isso, né? E depois desse espanto todo que André Luiz ficou ao tomar conhecimento dessa forma de tratamento, a Aniceto explicou a ele que era mais comum do que ele imaginava. Inclusive, em nosso lar havia um treinamento para pessoas para praticarem a soproterapia. Bem, nós lembramos que os nossos irmãos continuam o seu aprendizado naquele posto de socorro. E Alfredo, fixando o olhar muito lúcido neles, os chamam, né, para tomar novas providências para um outro local. Então o nosso irmão vai acompanhando Alfredo e eles acabam descendo as escadarias em frente dos muros altos. E de lá ele pôde observar a extensão das defesas daquele prédio, daquele edifício maravilhoso. Aquela construção, segundo André Luiz relata, era muito mais importante que a de qualquer castelo antigo transformado em fortaleza. Olhando no exterior, podia detalhar a visão panorâmica com mais exatidão. Reconhecia ele que entraram por um local avançado, identificando a imponência da construção majestosa. Apresentava-se as linhas gerais com mais nitidez. O local da onde ele estava, a visão era mais ampla, possibilitava enxergar melhor todo aquele edifício tão bonito. Aquela estrutura toda preparada realmente para a defesa. Então aquelas muralhas imponentes tinham aquelas frestas que eram utilizadas nos filmes, quem já assistiu os filmes antigos, onde tinham aqueles castelos enormes, quando eles estavam sob ataques de inimigos, haviam na muralha assim umas frestas por onde as pessoas tinham possibilidade de disparar flechas, atacar o inimigo por ali e ao mesmo tempo estar protegido por aquela muralha. Haviam também na parte inferior aquelas estacas que faziam a proteção da parte do castelo. Então parecia realmente um castelo antigo. Estava preparado para qualquer tipo de ataque do inimigo. Ataque realmente físico mesmo. E aí ele continua a descrição, que ele observou também que, refletindo naquela complexidade, todo aquele aparelhamento defensivo, né, aquela estrutura para defesa, ele falou assim, olha, e André Luiz falou assim, mas poxa, e as armas? Que aquilo ali era necessário para ter efeito que se tenha para fazer a defesa daquele local armas, né? E aí identificou
a presença de um equipamento instalado ao longo dos muros, copiando a pequenos canhões conhecidos na Terra. Entretanto, ele viu com emoção lá no cume da torre de vigia a enorme bandeira da paz, muito branca, tremulando ao vento com um largo penacho, como um largo penacho de neve. Aí o Vicente deu uma olhadinha para eles, com certeza percebeu a estranheza de todo mundo em vendo aquela estrutura toda e aqueles canhões posicionados, e já se tratou logo de conversar com eles sobre aquele assunto. E ele diz o seguinte: falou, eu já percebi a impressão que a nossa defesa causou em vocês. Então ele já percebeu que aquilo causou uma certa estranheza em André Luiz, em Vicente, e já tratou logo de explicar aos nossos amigos. E ele fala assim: olha, naturalmente, vocês não imaginam, né, que seja necessário tanta estrutura, né, de defesa, né, com certeza. Conforme vocês estão vendo, a nossa bandeira é de concórdia e harmonia. A bandeira branca, a bandeira da paz. Mas, infelizmente, é muito necessário considerar que estamos em serviço e que precisamos defender em qualquer circunstância. Enquanto a gente não tiver a lei universal do amor imperando em todos os locais, é muito importante que a gente se mantenha firme na nossa defesa, no reinado da justiça. E ele vai continuar dizendo o seguinte: falou, olha, no nosso posto está colocado aqui igualmente como ovelha em meio de lobos. Olha bem o que ele está dizendo: ovelha no meio de lobos. E embora não nos caiba efetuar o extermínio das feras, necessitamos defender a obra do bem contra os assédios indébitos. A gente precisa se defender. As organizações dos nossos irmãos consagrados ao mal são vastíssimas, são muitas, são muitas. Não admitam a hipótese de serem todos eles ignorantes ou inconscientes. Há ali uma organização, há ali um grupo, há uma liderança e é necessário se defender. A maioria se constitui de perversos e criminosos. São entidades verdadeiramente ligadas ao mal. Não tenham disso qualquer dúvida. Nós não podemos esquecer que esse posto está localizado nas partes inferiores. Então, eles estão muito próximos de entidades realmente que se sintonizam com aquele local. Portanto, entidades, infelizmente, muito ignorantes. Mas até nessas entidades ignorantes, nós vamos encontrar inteligências, lideranças, aqueles que influenciam os outros. Portanto, eles também acabam de alguma forma se organizando. E o nosso irmão continua. Diante de tudo isso, não tenham disso qualquer dúvida. É necessário se defender. E aí Vicente dá uma exclamação: Deus meu! Como que pode? Por que se organizam desse jeito para o mal? Não sabem que todos os patrimônios universais pertencem à majestade divina? Pertencem a Deus? Não reconhecem o soberano poder? E aí Alfredo fala assim: ah, meu amigo,
Fiz as mesmas perguntas quando aqui cheguei pela primeira vez. As respostas que tive foram incisivas e concludentes. Poderíamos, Vicente, formular na crosta as mesmas interrogações. Os criminosos que fazem as vítimas da guerra, os exploradores da economia popular, os avarentos misérrimos, os sedentos de injustiçado predomínio e os vaidosos cheios de fatuidade sabem, tão bem quanto os nossos adversários daqui, que tudo pertence a Deus. Que o homem é simples usufrutuário dos divinos bens. Eles sabem, não ignoram que os antepassados foram chamados à verdade e às contas pela morte, e que eles seguirão os mesmos caminhos. Entretanto, atormentam-se na crosta como verdadeiros loucos, amontoando possibilidades para a ruína e abusando das oportunidades mais santas. Aqui se verifica a mesma coisa. Querem dominar antes de se dominarem. Exigem antes de dar. E entram em um grande conflito com o espírito divino da lei. Estabelecido o duelo entre a fantasia deles e a verdade do Pai, resistem às corrigendas do Senhor, lei de causa e efeito. Você planta e você colhe. Não é? Até transformam-se esses desventurados em verdadeiros gênios da sombra. Olha o que ele fala, hein? Gênios da sombra. Até que um dia se decidam a novos rumos. Lembremos que ninguém está fadado ao mal eternamente. A doutrina espírita nos esclarece muito bem que a qualquer momento um espírito desse pode mudar a sua trajetória, mudar o seu caminho, fazer escolhas diferentes e buscar a luz. E intrigado com as profundas observações, André acaba perguntando: mas como explicar as bases de semelhante atitude? Na Terra compreendemos certos enganos, mas aqui, quer dizer, gente, espera um pouquinho. Lá na Terra, tudo bem, lá é o mundo material, né? Pode ser que tudo bem, as pessoas acabam se enganando, acabam, como se diz, iludidas pela matéria. Mas ali é o plano espiritual. Você já desencarnou. Vai continuar nessa? Interessante a pergunta, né? E o generoso irmão não deixou nem André Luiz terminar e já falou. Na crosta, nossos irmãos menos felizes lutam pela dominação econômica, pelas paixões desordenadas, pela hegemonia de falsos princípios. Nestas zonas imediatas, a mente terrestre, temos tudo isso em identidade de condições. O ser desencarne continua o mesmo. O materialista chega no plano espiritual, preso a essa ilusão, continua materialista. A passagem para o plano espiritual, muitas vezes, não tem efeito nesse irmão, porque a mente dele ainda está presa na matéria. Tem dificuldade de aceitar uma realidade nova. Muito pelo contrário, ele quer permanecer e o foco dele ainda continua voltado na matéria. Na matéria. E ele fala mais o seguinte: entre as entidades perversas e ignorantes,
Há cooperativas para o mal, sistemas econômicos de natureza feudalista que escravizam as pessoas, uma baixa exploração de certas forças da natureza, vaidades tirânicas, difusão de mentiras, escravização dos que se enfraquecem pela invigilância, doloroso cativeiro dos espíritos falidos e imprevidentes, paixões talvez mais desordenadas que as da terra, inquietações sentimentais, terríveis desequilíbrios da mente. Ali tem de tudo. Angustiosos, os desviados do sentimento. Em todo lugar, meu amigo, as quedas espirituais perante o Senhor são sempre as mesmas. Embora variem de intensidade e coloração. Nós tivemos um encontro e tivemos a oportunidade de, na salinha de bate-papo, refletir um pouco sobre essa ideia. Tem muito irmão espírita que tem dificuldade nesse entendimento. Então a gente às vezes estranha e fala, puxa, mas plano espiritual com muro, muralha, com proteção, com fosso, com todo aquele aparato, com armas para a defesa do castelo. Veja bem, ali é o plano espiritual, não tem sentido isso, gente. Se aqui, no nosso plano físico, nós necessitamos de defesas, nós precisamos colocar um muro na nossa casa, colocar uma porta para nossa proteção. Alguns têm um cachorro, outros colocam uma cerca elétrica. Vocês acham que lá no plano espiritual não ia ter isso? Vocês se esquecem que aqui é semelhante, é a semelhança de lá? Que o ser que habita aqui, quando desencarna, vai estar lá? A gente tem às vezes dificuldade para entender isso. Infelizmente, temos lideranças negativas, espíritos ignorantes ainda muito presos à maldade, ao ódio. E por óbvio, quando eles veem um local de luz, eles não se afinizam com aquilo. Aquilo para eles fere. Eles querem acabar com aquilo. Daí a necessidade das defesas. Mas vamos continuar, porque André Luiz percebeu e ele declarou para a gente lá em cima na sua descrição uma coisa que achou interessante, que é aquela questão das armas. Mas e as armas? Perguntou André Luiz. Acaso são utilizadas? Lembra dos canhões? Parecia canhões como o nosso aqui. E Alfredo diz o seguinte para ele: como não? Como você acha que não? Não temos bala de aço, mas temos projéteis elétricos. Naturalmente, a ninguém atacaremos. Nossa tarefa é de socorro e não de extermínio. Aí ficou uma coisa assim, né? No entanto, o Luiz estava impressionado. Qual o efeito desses projéteis, então? Aqui na Terra, os projéteis são de aço, a munição, né, de chumbo, na verdade. Ela atinge e fere gravemente. Lá, pelo jeito, não utiliza munição de chumbo, com uso de pólvora. Eles têm projéteis elétricos. A princípio, eu entendi que seja raios elétricos. Como se fosse dar um choque, né? Um ser que está sendo atingido. A pessoa leva um choque. E ele fala isso, quer dizer, então qual que é o efeito desses projéteis? André Luiz diz para eles.
assustam terrivelmente, respondeu ele, sorrindo, e, sobretudo, demonstram as possibilidades de uma defesa que ultrapassa a ofensiva. Ou seja, não dá para ficar só parado ali, aguardando, defendendo, sem ter como atacar. Uma forma de segurar os invasores, de provocar uma reação de medo em quem está vindo atacar. Mas apenas assustam? Tornou a perguntar nosso irmão André Luiz. Alfredo sorriu e disse o seguinte: poderiam causar a impressão de morte. Aí o André Luiz ficou doido, né? Falou, quê? O que você está falando? O nosso irmão pegou, pensou alguns instantes, porque ele está percebendo que o André Luiz não está entendendo. E talvez, devido à gravidade do que ele tinha falado, ele resolveu falar de uma forma diferente. Então ele fala o seguinte: ó, meu amigo, se já não estamos na carne, busquemos também desencarnar também os nossos pensamentos. André Luiz estava naquela da questão como é aqui. Tem uma guarita lá, tem alguém armado, vai dar um tiro, vai acontecer um ferimento em quem está sendo alvejado, provavelmente, né, vai ferir aquela pessoa, vai provocar alguma coisa. O André Luiz está meio assim abobado. E ele continua dizendo o seguinte: então já de cá já falou isso, ó, vamos deixar os nossos pensamentos materiais para lá, nós estamos desencarnados. Então, vamos desencarnar os nossos pensamentos. As criaturas que se agarram aqui às impressões físicas estão sempre criando densidade para os seus veículos de manifestação. Quanto mais inferior o espírito, mais denso ele é, mais apegado à matéria ele é. Correto? Então, da mesma forma que os espíritos dedicados à região superior estão sempre purificando e elevando esse mesmo veículo, tornando eles cada vez mais sutis. O espírito mais elevado tem o seu perispírito mais leve, menos apegado à matéria. Então, os nossos projéteis, portanto, eles expulsam os inimigos do bem através de vibrações do medo, mas poderiam causar a ilusão da morte, atuando sobre o corpo denso dos nossos semelhantes menos adiantados no caminho da vida. Ou seja, aquele que acaba sendo atingido por um raio daquele tem a sensação de ter desencarnado de novo. Aquele disparo elétrico acaba atingindo o perispírito daquele irmão, que por sinal é mais denso, provocando esse tipo de reação. Interessante, hein? Interessante. Mas poderiam causar a ilusão da morte atuando sobre o corpo denso desses irmãos, né? E aí, gente, a morte física na Terra não é igualmente pura impressão e ninguém desaparece? O que ele está dizendo? Ninguém morre. Se a sua morte, você sofre um disparo, seu corpo físico morre, mas você não vai morrer. Assim é com eles. Aquele que é atingido por esse raio tem a sensação de estar morrendo. O corpo físico está morrendo. O perispírito está morrendo. Mas na verdade ninguém morre. O fenômeno é apenas de invisibilidade ou por vezes de ausência. Aqui ele está dizendo aqui. Nós morremos, deixamos de ser visíveis. E muitas vezes nós se afastamos daí. Ficamos afastados, né, do convívio. Não é possível eles estarem vendo a gente. Mas, né, quanto à responsabilidade dos que matam, aí já é outra coisa. Além da observação, que é a da justiça divina, temos a considerar igualmente que nesta esfera
O corpo denso modificado pode ressurgir todos os dias pela matéria mental destinada à produção dele, enquanto que, para obter o corpo físico, almas há que trabalham por vezes durante séculos e séculos. Então, o que ele está dizendo para nós aqui é que esses irmãos, na verdade, eles não morrem, porque ninguém morre. Aqueles que são atingidos e têm a sensação de estar morrendo de novo, graças ao seu corpo mental, que é o que fica, né, na mente desse espírito, ele tem a possibilidade de retornar à vida, à sua constituição física, igual a antes. E aí ele tem, às vezes, a chance de tomar outro rumo na vida, né? Vicente e André Luiz ficaram, assim, estupefatos. Eles estavam, assim, espantados com tanta informação. O Alfredo sorriu serenamente e perguntou bem-humorado: "Vocês conhecem a lenda hindu da serpente e do santo?" Os dois fizeram assim com a cabeça e o administrador continuou: "Contam as tradições populares na Índia que existia uma serpente venenosa em certo campo. Ninguém se aventurava a passar por lá, receando sofrerem um assalto dessa serpente. Mas um homem a serviço de Deus buscou a região mais confiado no Senhor que em si mesmo. A serpente o atacou desrespeitosa. Ele dominou-a, porém com um olhar sereno, e falou: "Minha irmã, é da lei que não fará mal a ninguém." A víbora recolheu-se envergonhada. Continuou o sábio o seu caminho e a serpente modificou-se completamente. Procurou os lugares habitados pelos homens como desejosa de reparar os antigos crimes. Mostrou-se integralmente pacífica, mas desde então começaram a abusar dela. Quando lhe identificaram a submissão absoluta, homens e mulheres e crianças davam-lhe pedradas. A infeliz recolheu-se à toca, desalentada. Vivia aflita, medrosa, desanimada. Eis, porém, que o santo homem, pelo mesmo caminho, passou e resolveu visitá-la. Espantou-se, observando tamanha ruína. A serpente contou-lhe então a história amargurada. Desejava ser boa, afável e carinhosa, mas as criaturas perseguiram-na e apedrejavam ela. O sábio pensou e respondeu após ouvi-la: "Mas, minha irmã, houve um engano da sua parte. Aconselhei-te a não morder a ninguém, a não praticar o assassínio e a perseguição, mas não te disse que evitasses de assustar os maus. Não ataques a criatura de Deus, nossas irmãs no mesmo caminho da vida, mas defende a tua cooperação na obra do Senhor. Não mordas, nem firas, mas é preciso manter o perverso à distância, mostrando-lhe os dentes e emitindo seus silvos." Nesse momento, Aniceto sorriu de maneira expressiva e o administrador fez uma longa pausa e concluiu: "Creio que a fábula dispensa comentários." Bem claramente, o nosso irmão, através dessa fábula tão legal, eu tenho certeza que você já deve ter ouvido ela com algumas adaptações, explicou aos nossos irmãos a necessidade daqueles instrumentos de defesa num local como aquele, mesmo no plano espiritual. E para nós fica uma bela lição, a todos nós.
vezes ou outra, vai haver necessidade de você mostrar os dentes. Porque, infelizmente, nesse mundo onde estamos, não tem essa de bonzinho, não. Ajuda. A transformação moral modifica a pessoa. Mas não deixe de manter as suas defesas sempre erguidas. E para nós vamos ficar por aqui. Muito obrigado a você que participou, que ouviu nesse encontro, esse estudo. Que Jesus te abençoe muito. Que isso tenha servido para você em algum detalhe, em alguma lição, para a gente pensar um pouquinho e refletir. O pessoal do grupo, vamos todos participar agora dos comentários no WhatsApp. E no final nós vamos abrir a nossa linha de bate-papo, vamos poder conversar um pouco e matar a saudade. Aos irmãos que estão ficando por aqui, um grande beijo, obrigado por participar, que Deus te ilumine muito e até o próximo capítulo, se Deus quiser. Tchau, tchau, gente.